Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Biofísica. Nessa aula a gente vai dar continuidade ao potencial de ação, potencial de membrana e potencial de repouso, que a gente começou a tratar na semana passada, ok? Vimos na semana passada também que essa questão do potencial de ação de membrana de repouso, que a gente vai ver mais delicadamente agora. Primeiro a gente viu uma questão de estrutura do sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, como que se davam essas sinapses, qual a anatomia sináptica e principalmente findamos falando sobre a fenda sináptica, que é, como eu falei, né, e dei alguns exemplos, é um excelente local para ação dos medicamentos. É um excelente sítio de ação dos medicamentos. Porque praticamente a gente vai ter fenda sináptica para quase qualquer sinalização dentro do meu corpo, ok? Seja ela no sistema nervoso central, aí assim, abarcando todos os medicamentos que agem diretamente lá no sistema nervoso central, como os antidepressivos, os anticonvulsivantes, os ansiolíticos, né? Os medicamentos para Parkinson, medicamentos para Alzheimer, né? Medicamentos que trabalham diretamente nessa fenda sináptica, seja estabilizando o potencial de ação, seja otimizando a permanência dos meus neurotransmissores dentro dessa fenda sináptica, impedindo a recaptação dele para dentro das vesículas e fazendo com que a ação seja mais duradoura. É o exemplo da sertralina, né? Que ela age ali na fenda sináptica, impedindo a recaptação para o próprio neurônio que liberou a serotonina, dele pegar essa serotonina e levar novamente lá para dentro. Tudo bem? Nem sempre, na maioria das vezes, a gente não utiliza todos os neurotransmissores que são colocados lá na fenda sináptica. A gente libera em excesso e existem ali já mediadores que fazem a recaptação do excesso desses neurotransmissores, ok? Porém, se a pessoa tem um estado depressivo, oriundo da diminuição da sensação de prazer dela, sensação de saciedade, né, sensação de felicidade, eu posso aumentar a permanência desses neurotransmissores, no caso a serotonina, ali na fenda sináptica. Isso vai gerar algo que a gente já falou na aula passada também, do feedback positivo. Ou a presença em maior quantidade desses neurotransmissores ali vai causar um feedback positivo, fazendo com que o meu organismo comece a produzir mais receptores para a serotonina na fenda pós-sináptica, fazendo com que ela consiga ter uma interação maior, aumentando o potencial do resultado da interação desse neurotransmissor, trazendo mais saciedade, mais prazer, mais felicidade para a pessoa. É o que se espera da sertralina, é o que se espera da fluoxetina. Tudo bem? Então a gente viu que essa área é uma região bastante importante, e não só no sistema nervoso central, mas também no sistema nervoso periférico, onde eu posso controlar a ação da acetilcolina, ação da noradrenalina, né? Principalmente em receptores que vocês vão ver lá na frente, na farmacologia, receptores alfa 1, receptores alfa 2, receptores beta 1, receptores beta 2, fazendo com que a gente consiga controlar batimento cardíaco, né? Velocidade de batimento cardíaco, potência de batimento cardíaco, velocidade de expansão do vaso sanguíneo, pressão do vaso sanguíneo mais dilatado, menos dilatado, e assim vai, né? Até na musculatura esquelética eu consigo fazer com que eu tenha relaxantes musculares que agem nesses terminais, diminuindo a liberação de acetilcolina, fazendo com que a contração muscular ela fique menos potente, menos forte. É o que ocorre com os relaxantes musculares, né? Como o carisoprodolol, por exemplo. Tudo bem? Agora a gente vai ver como que dá a sinalização dentro desse neurotransmissor, seja ele central, seja ele periférico, para que essas vesículas liberem esses neurotransmissores, seja centralmente, seja perifericamente, ok? Bora lá. Então a gente viu essa parte aqui, e isso, pessoal, a gente chama de bioeletrogênese, que é a capacidade que as células do meu corpo têm em formar energia.
É óbvio que é uma energia elétrica, tá ok? Que consegue subsistir junto da célula. Não é como uma energia elétrica onde eu tenho, digamos, artificial, onde eu coloco a mão na tomada e eu vejo que ela é muito mais potente. Não precisam fazer isso, mas ela é de fato muito mais potente. Tenho muito mais amperagem. Né? Aqui não, a gente trabalha com DDP, diferença de potencial. Diferença de potencial em relação ao quê? O interior da célula e o exterior da célula. Mas não o meio exterior da célula, não o meio interior da célula, mas a parte interior e a parte exterior da célula que margeiam a sua membrana. A gente tem na parte interior cargas positivas e negativas, principalmente cargas oriundas de proteínas intracelulares. Tá? Principalmente cargas oriundas de proteínas intracelulares. Extracelular eu vou ter cargas que vão ficar ali na superfície da membrana. A diferença dessas cargas gera uma diferença de potencial entre o meio interno e o meio externo. Essa é a bioeletrogênese, porque essas cargas elas têm a possibilidade de entrar na célula ou sair da célula, fazendo com que a célula se contraia, vamos pensar assim, uma célula muscular, ela se contraia ou ela relaxe, tudo bem? Então, a bioeletrogênese é a capacidade que as células vivas possuem de gerar sinais elétricos, ok? Inclusive, pessoal, é uma característica das células vivas, porque a célula morta não tem mais esse controle da diferença de potencial. É por isso que no cadáver, né, na pessoa recém-morta, ela passa a ter o que? Espasmos musculares. Por quê? Ela não controla mais a quantidade de cargas que ficam dentro e ficam fora da membrana. E muitas vezes a gente gasta energia em ATP para manter essa estabilidade de cargas internas e cargas externas. Tudo bem? O que acontece? No cadáver ele já não tem mais essa geração de energia. Então muitas vezes as vesículas intracelulares elas são liberadas na fenda sináptica. No caso das células musculares, as células musculares se contraem e se relaxam. São os espasmos musculares, né? Pós-mortem, tudo bem? O espasmo cadavérico. Todas as células do organismo elas apresentam uma diferença de potencial elétrico através da membrana plasmática, a parte interna e a parte externa, ok? O lado da membrana voltado para o meio intracelular, a parte de dentro, possui mais cargas negativas. Ela tem carga positiva? Tem, só que ela tem muito mais carga negativa do que positiva. E ela tem muito mais carga negativa, não carga livre, como cloro livre, tudo bem? Mas sim carga negativa das proteínas que lá dentro estão, tá ok? É só pensarem comigo, as proteínas elas são macromoléculas criadas a partir de aminoácidos. Então o nome já diz, aminoácido. Os ácidos, quando em meio aquoso, eles liberam carga, né? Eles liberam um próton, formando carga negativa. Lembrem-se do ácido carboxílico, lá das químicas iniciais, COOH. Quando em meio aquoso e o meio intracelular ele é um meio aquoso, o que acontece? O H do oxigênio, COOH, esse H aqui, ele se dissocia, sobrando um oxigênio com carga negativa. Tudo bem? Então por isso que o meio intracelular tem muito mais células, muito mais cargas negativas. Belezinha? Já a face extracelular, a parte externa, acumula mais cargas positivas, principalmente cargas oriundas do sódio e do potássio. Tudo bem? Cargas oriundas do sódio e do potássio. Por isso que a gente vai ver que o potássio, muito embora uma solução de potássio seja algo bastante simples, corriqueiro, praticamente sem mal algum, quando administrado de forma irregular para uma pessoa, ele pode vir a matar ela. E nós vamos entender o porquê. Tá ok? O potássio. Então, o potencial de membrana. Todas as células do corpo apresentam um potencial elétrico através da sua membrana. E esse potencial elétrico, ele é característico da diferença de cargas de um lado e do outro da membrana. É igual uma pilha. Por que uma pilha consegue gerar energia? Porque ela tem uma DDP, uma diferença de potencial, entre um polo positivo e um polo negativo da minha pilha.
No caso aqui da minha célula, eu tenho um polo positivo, que é o meio extracelular, e um polo negativo, que é o meio intracelular. Não significa que o meio extracelular tem somente cargas positivas e o meio intracelular tenha somente cargas negativas. Porém, prepondera, eu tenho muito mais carga positiva extracelularmente do que cargas negativas. E intracelularmente o contrário, tenho muito mais cargas negativas do que cargas positivas. Tudo bem? Então, no potencial de membrana, pessoal, eu tenho o potencial de repouso primeiro, onde eu tenho a minha célula polarizada. Na célula polarizada, eu tenho ela em estado de repouso, aguardando algum comando. As quantidades de carga elétrica nas células são iguais, porém a carga negativa é mais concentrada no meio intracelular, como eu falei, tá? Pois ocorre a presença de organelas negativas no meio intracelular, organelas essas que são normalmente proteicas, né? A mitocôndria, por exemplo, ela é uma proteína, e o meio extracelular, onde ocorre uma maior concentração de cargas positivas, ok? O que acontece, pessoal? Tem aqui, ó, o meu neurônio, né? O axônio, né? Aqui tem a bainha de mielina, lembra a bainha de mielina que fazia transporte? Aqui ela não está aparecendo, né? Mas é como se ela tivesse aqui o transporte das sinapses, ela facilita essa entrada e saída dos... a diferença da DDP é ela passar de um lado para o outro da célula. Sempre começa aqui na cabeça do neurônio e o espasmo vai continuando até aqui a parte mais distal, tá? Então vejam só, eu tenho tanto cargas positivas fora da célula como dentro da célula. Porém, fora da célula eu tenho mais concentração de carga positiva. Tudo bem? Já dentro da célula, aqui ó, tá bem aqui ó, superficial aqui dentro, ó, carguinhas negativas. Tudo bem? Então, no potencial aqui de repouso, na célula polarizada, o potássio apresenta uma facilidade de saída da célula por difusão facilitada. Então, eu não gasto energia para o potássio sair da célula, tá? Eu não gasto energia. Por isso que a gente vai ver depois que o potássio ele é muito perigoso quando administrado para uma pessoa. Inclusive, né, a gente vê em séries, novelas, onde as pessoas que querem gerar um infarto agudo do miocárdio na outra, né, tipo a esposa no marido infiel, ele faz uma injeção de cloreto de potássio, tá? Não, imagina, não utilizem isso pro dia a dia de vocês, tudo bem? Mas vamos entender melhor como que isso funciona, ok? Sem fazer qualquer tipo de apologia. Já o potássio sai do axônio, né? E com isso ocorre a passagem de íons positivos para o meio extracelular, né? Então ele sai da célula facilmente porque ele não gasta energia, ele tem uma difusão facilitada. Então o potássio ele sai de dentro da célula para fora, tá? E dentro da fibra nervosa existem diversas proteínas e organelas portadoras de cargas negativas e essas moléculas não saem da célula. Então quem faz a migração de um lado para o outro é carga positiva. É o sódio e o potássio que entram e é o sódio e o potássio que saem. As cargas negativas, elas não entram e elas não saem, porque elas são constantes lá dentro da célula. E isso é importante, porque eu controlo somente um dos polos, que é o polo positivo. Tudo bem? Então a carga negativa de dentro da célula, ela se mantém sempre constante. Porém, essa carga negativa, ela está em equilíbrio com as cargas positivas do sódio e do potássio. Porém, quando o sódio e o potássio saem de dentro da célula, ocorre uma diferença de potencial muito grande, fazendo com que a célula ela tenha o seu espasmo. E daí, a depender do tipo de célula que eu estou lidando, vai ocorrer uma contração muscular, vai ocorrer uma liberação de neurotransmissores na fenda sináptica, vai ocorrer a liberação de glucagon pelo pâncreas, né? Vai ocorrer a sinalização de um processo inflamatório, tudo bem? Então assim, o interior da célula nervosa torna-se negativo. Ele torna-se mais negativo, porque as cargas negativas lá dentro elas se mantêm constante. E elas estão meio que neutralizadas pelas cargas positivas do sódio e do potássio. Porém, quando o sódio e o potássio, principalmente o potássio, sofrem influxo para fora da célula, eles diminuem essas cargas positivas e a carga negativa se torna majoritária, gerando então a, digamos assim, a atividade celular,
Tá? Então assim o interior da célula nervosa torna-se negativo devido à falta de íons positivos e o excesso de íons negativos, principalmente das proteínas, como eu já falei para vocês. Então, como que se dá isso? Como que se dá o potencial de ação? Ocorre quando o potencial de membrana passa por uma série de variações, como despolarização e repolarização. Tudo bem? Olha só, um sinal elétrico muito rápido de natureza digital é o potencial de ação, conferindo ao neurônio a capacidade de transmitir a informação, já que o número de sinais emitidos em cada momento pode ser variado. As fases, pessoal, desse potencial de membrana são despolarização da célula, onde ela faz o efeito dela, e a repolarização dela, onde ela retorna ao estado anterior, o estado de polaridade, né? O estado onde ela está aguardando o comando. Tudo bem? Na despolarização o comando ocorre. Imagina, qual comando que é? Vamos pensar, se é numa célula muscular, ela contrai. Olha só, a célula muscular contrai. Imagina se ela despolariza, contraindo. Imagina se ela não repolariza, o que vai acontecer? A célula muscular vai continuar contraída. Vai continuar contraída. É o que a gente chama de cãibra. Quando uma pessoa tem cãibra, o que a gente costuma falar? O que as pessoas mais velhas costumam falar? Ela precisa comer mais o quê? Banana. Por quê? Banana é rica em potássio. Quando eu ingiro uma maior quantidade de potássio, é óbvio, mas é um potássio controlado porque ele está dentro de um alimento, né? Raramente alguém vai sofrer uma intoxicação por excesso de potássio comendo banana, a não ser que ele coma ali 100 quilos de banana. Tudo bem? Mas quando eu ingiro o potássio através de um alimento, da fruta, da banana, eu estou aumentando os níveis sanguíneos de potássio, fazendo com que depois da minha célula se despolarizar, onde o potássio ele saiu da célula, fazendo com que ocorra a contração, eu tenho uma alta concentração de potássio fora da célula. Como que o potássio ele vai para dentro da célula que a gente viu? Por difusão facilitada. E na difusão eu tenho que ter uma diferença de gradientes. Na difusão eu tenho que ter um gradiente altamente concentrado para um menos concentrado, para ele passar para aquele meio por difusão. Lembrem-se, a difusão é a passagem de um soluto de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. No caso, a parte intracelular. E somente dessa maneira vai haver a repolarização da célula. Tudo bem? Isso a gente está pensando na cãibra de uma musculatura esquelética. Imagina a cãibra de uma musculatura lisa cardíaca. Olha só. Ocorre, professor? Ocorre. Né? O coração ele contrai para bater e ele não se repolariza, tá? Então a pessoa vai morrer por um infarto agudo do miocárdio. Por quê? Porque as coronárias que irrigam o coração, elas só irrigam o coração no momento em que o coração está contraindo e relaxando, contraindo e relaxando. Se ele para de contrair e relaxar, elas param de irrigar as coronárias, a musculatura lisa do coração, logo ela vai sofrer isquemia, gerando um infarto agudo do miocárdio, ou infarto isquêmico, ok? Então aqui na despolarização, durante a fase de despolarização ocorre um significativo aumento da permeabilidade aos íons de sódio na membrana celular. Isso propicia um grande fluxo de sódio de fora para dentro da célula, tá? Através da membrana por um processo de difusão simples também, ok? Então o sódio ele passa de fora para dentro da célula, tá? Digamos assim, ó, ele está hiperpolarizando a célula. Vocês vão ver, ele está hiperpolarizando para que o efeito seja maior. Porque depois que enche de sódio lá dentro, o potássio sai correndo tentando fazer o quê? Tentando igualar os potenciais de ação de dentro e de fora da célula. É nesse momento que ocorre o disparo celular. Como resultado desse fenômeno, mais cargas positivas no interior da célula e mais cargas negativas no seu exterior, tá?
cargas negativas de cloro e assim vai. E ocorre depois a repolarização, que é a abertura tardia dos canais de potássio, permitindo o movimento para fora desse neurônio para tentar contrapor a entrada do sódio, né? Então a gente vai ver um gráficozinho depois que o sódio, ele aumenta esse potencial de ação para que depois ocorra o disparo, né? Então vamos ver aqui, ó. Então potencial de ação, vamos ver, daqui a pouco vai chegar o gráfico. O potencial de ação é produzido por fatores que causam mudanças, né, bruscas no potencial de repouso da célula. O potencial de repouso, ela está aguardando o estímulo, né? Depois eu tenho a abertura dos canais de sódio, que aumenta a permeabilidade dos íons sódios para dentro da célula. A despolarização, que é a inversão das cargas elétricas durante o potencial de ação, porque daí o que acontece? Eu tenho muita carga negativa dentro e muita carga positiva fora. A carga positiva de fora vai para dentro e iguala a carga negativa lá de dentro. Então fora fica mais negativo do que dentro, tá? Porque saiu cargas positivas de fora através do sódio e depois do potássio, sobrou cargas negativas, vai ocorrer a DDP, diferença de potencial, que vai gerar a despolarização, que vai gerar o efeito celular. No caso de uma célula muscular esquelética, a contração, tá? E depois a repolarização, que é o retorno do potencial ao valor negativo de repouso. Então, mais carga positiva fora, mais carga negativa dentro, uma DTP maior, diferença de potencial, né? Então aqui, ó, tem um estímulo aqui do neurônio, né? A despolarização da membrana provocando um impulso nervoso, né? Então o sódio, ele vai para dentro da célula, deixando mais cargas negativas fora. Olha aqui o que ocorre. Então veja aqui onde está esse círculo. O sódio entrando, cargas negativas fora, que agora começam a ser predominantes, né? Porque na primeira aqui a gente tem uma célula normal, em estado de repouso. Tem cargas positivas fora, mas também tem carga negativa. Aqui só está querendo dizer que fora tem domínio, né, preponderância de cargas positivas, e dentro, preponderâncias de cargas negativas. Quando o sódio começa a entrar, ocorre a inversão disso. Preponderância de cargas negativas fora e agora preponderância de cargas positivas dentro. Mas isso ocorre só nessa parte do neurônio. O estímulo, ele vai da esquerda para a direita. Vejam só. Então, eu tenho aqui a despolarização, que vai ocorrendo depois em várias fases da célula. E isso em bilionésimos de segundo, tá? Mas é importante a gente saber, porque existe um período refratário. Onde? O que é o período refratário? Se está ocorrendo aqui essa contração, não pode começar uma nova contração. Por que não pode começar? Porque depois da despolarização, inicia-se o processo de repolarização. Na repolarização, aí sim, eu tenho a saída de sódio e a saída de potássio, levando novamente a parte externa a ter uma preponderância de cargas positivas e o meio interno uma preponderância de cargas negativas oriundas das proteínas, ok? Então, esse potencial de membrana, ele vai ocorrendo não de uma vez só em toda a célula, mas ele vai ocorrendo de um lado ao outro da célula, levando a informação. Por isso que células que têm mais bainha de mielina, elas conseguem fazer esse processo mais rapidamente. Lembrem-se quando a gente falou da memória, né, do consciente de inteligência, do cérebro e tudo mais. Tudo bem? Então o que seria esse período refratário? É quando o impulso está trafegando ao longo da fibra nervosa. Lembrando que essa fibra nervosa, pessoal, ela pode ter micrômetros de tamanho, como se fosse um neurônio, ou pode ter até centímetros de tamanho, já no meu sistema nervoso periférico. Tudo bem? Então, quando o impulso está trafegando ao longo de uma fibra nervosa, essa fibra ela não pode conduzir um segundo impulso até que a sua membrana seja totalmente repolarizada, tá? Então, o período refratário, ele nada mais é do que um intervalo de tempo entre a fibra, em que a fibra permanece num estado, digamos, refratário, ela não sofre mais nenhum estímulo até estar 100% repolarizada. Tudo bem? Tipos de estímulos, pessoal, que podem gerar para nós essa diferença de potencial e o potencial de membrana, né? São estímulos físicos, principalmente, e químicos. Quando a gente fala de estímulo externo, tá? Internamente eu posso ter estímulos químicos, oriundos daí dos meus neurotransmissores.
A pressão aplicada sobre uma terminação nervosa da pele, né, ela distende mecanicamente as terminações e o que abre os poros da membrana ao sódio, produção de impulso nervoso. Existe ainda estímulo físico, pessoal, em alguns órgãos internos nossos, né? O próprio estômago, como que o meu estômago manda informação para o cérebro de que eu estou saciado? Ele tem mecanorreceptores, que eles já têm uma distância definida entre eles. Quando eu começo a me alimentar e o estômago dilata, esses sensores eles começam a se distanciar um do outro. Quanto mais distante eles ficam, maior é a sensação de saciedade que ele manda para o cérebro. Tudo bem? São mecanorreceptores, ok? Receptores, estímulos de frio e calor na pele, né? Corpúsculos de Vater-Patini, corpúsculo de Meissner, é o que faz com que a gente perceba um toque carinhoso de um toque agressivo. Isso diferencia a pressão, né? Mais terminações nervosas, terminações de prazer. Algumas zonas do meu corpo, algumas zonas dos nossos corpos têm mais zonas de prazer, né? A gente chama de zonas erógenas. E isso é comum, algumas zonas erógenas para todas as pessoas, porém algumas pessoas podem ter uma ou outra mais aflorada, né? Tem pessoas que têm zonas erógenas em lugares que outras não têm, né? Tem pessoas que sentem muito facilmente no pescoço, outras nem tanto, tá ok? Então, mas tudo isso deriva da capacidade de gerar o estímulo. Se não tiver o estímulo externo, no caso das zonas erógenas, ela não vai ser ativada. Se ela não é ativada, ela não manda informação para o cérebro. Se ela não manda informação para o cérebro, nada aconteceu. Ok? Então, frio e calor atuam do mesmo modo sobre outras terminações, produzindo impulsos nervosos que levam ao cérebro a informação. E é importante a gente considerar ainda que essa informação ela é levada em níveis de gradação diferente, né? Digamos assim, se eu coloquei um café numa xícara, eu coloco a mão na xícara, ela está quente, ela está numa temperatura quente. É suportável para mim pegar na mão? Talvez seja, muito provável que seja. Agora, é diferente essa sensação de calor da sensação de calor de eu pegar, digamos, uma panela que está no fogo, pegar ela sem alça, pegar ela diretamente pela sua base. Né? Vai sentir mais calor, vai estimular mais, vai sentir mais dor, vai. Mas a dor ela só é sentida não pela presença daquele calor, mas o calor, ele manda o excesso do calor manda informação para o cérebro e o cérebro manda como resultado dizendo, olha, sinta a dor, para que você sentindo essa dor, você solte essa panela correndo. É óbvio, pessoal, que isso ocorre na velocidade de bilionésimos de segundo, né? Porque os impulsos nervosos, a transdução dele, né, de um lado ao outro, é muito rápida, graças a Deus, né? Então o que ocorre? Essas graduações são importantes, ok? Algumas doenças tiram essas gradações, né? Principalmente a hanseníase, como a gente já falou, ok? Mas a dor que a gente sente é um resultado da percepção pelo cérebro daquele agente e da quantidade com a qual ele está influindo naquele local. Qual o dano que ele está gerando? Então o retorno é imediato. Tanto é que se a pessoa ela está em estado de coma, o cérebro ele meio que ignora essas informações externas, porque o grande objetivo no estado de coma é fazer com que o cérebro não pare de funcionar, né, utilizando a glicose sanguínea como fonte de energia, né, e um fato curioso é que o cérebro só utiliza glicose como fonte de energia, não utiliza gordura e não utiliza proteína, tá? E fazer também com que os órgãos principais funcionem, né? Então, não é estômago o órgão principal, tá, pessoal? Mas é coração, são pulmões, musculatura não são órgãos principais, tá? Pelo menos toda a musculatura esquelética, o diafragma é por conta da respiração. Por isso que a pessoa que fica em coma durante semanas, meses e, quiçá, talvez até anos, como a gente tem hoje já bastante casos, né?
tem gente de décadas, 20, 30 anos em coma, a musculatura dela vai atrofiando toda porque o cérebro percebe, ele diz que aquilo lá não é importante para sua sobrevivência. Porém, coração, pulmões, rins, né? São sim importantes e ele vai fazer com que só esses órgãos eles sintam dor, eles funcionem plenamente, diferentemente de pele. Saibam que a pele é um órgão do nosso corpo, né? No caso é até o maior órgão que o nosso corpo tem. Então todos os sinais de dor, sinais de pressão, sinais de frio, sinais de calor que a pele possa vir a sentir, o cérebro meio que ignora. Tá? Por isso que a pessoa que está em coma ou está em coma induzido numa anestesia geral, você pode beliscar ela, você pode amputar uma perna dela, pode amputar um pedaço, pode perfurar a pele dela que ela não vai sentir dor. Tá? O cérebro ignora essa informação porque ele está pensando somente em sobreviver. Tipos de estímulo ainda, pessoal. Cortes ou distensões demasiadas, né, com impulsos dolorosos, né, uma figura aqui mostrando. Então, quanto mais profundo é o dano, maior vai ser o retorno do meu sistema nervoso central. Então, no sistema nervoso central, os impulsos eles são transmitidos de um neurônio para o outro, inicialmente por um meio químico, né, os neurotransmissores. A terminação neural do primeiro neurônio secreta neurotransmissor, tá? Que excita um segundo neurônio e assim vai. Então, eles vão... Isso é em cadeia. Desse modo, os impulsos podem ser transmitidos ao longo de centenas de neurônios ou até milhares de neurônios, tudo bem? Diretamente para o ponto onde ocorreu aquele fato. E no potencial de ação da membrana, pessoal, existe o tudo ou nada. Ou ela se despolariza, gerando o efeito da célula, ou não ocorre nada. Não adianta ter um influxo pequeno de sódio para dentro da célula, porque não existe a célula muscular contrair mais suavemente. Ela contrai. Ou ela contrai ou ela não contrai. Não existe contrair mais forte e contrair mais fraco. Tudo bem? Ou ela contrai ou ela não contrai. Ok? Então, essa é a lei do todo ou nada. Quando o estímulo é suficientemente intenso para produzir um impulso, esse será propagado em ambas as direções da fibra nervosa, até que toda a fibra entre em atividade, tá? Gerando o efeito esperado para aquela célula. Um estímulo fraco não é capaz de excitar apenas uma parte da fibra nervosa. Não dá para despolarizar somente um pedaço, mas sim tem que ser toda a célula. Tá? Ou o estímulo é bastante forte para despolarizar toda a fibra, ou simplesmente ela não despolariza. Isso é importante para não gerar confusão. Imagina, né? A célula pensa que vai despolarizar, não despolariza, tenta excitar a próxima célula, não conseguindo avisar ela, ia gerar digamos, um desequilíbrio neuroquímico, né? É o que ocorre muitas vezes quando a pessoa ela tem espasmos neuronais, né? Ela tem convulsões. Quando que ocorre a convulsão? A convulsão pode ocorrer normalmente, é mais comum, quando eu tenho excesso de neurotransmissores sendo liberados na fenda sináptica, fazendo com que o estímulo seja exacerbado, gerando a convulsão, ou quando eu tenho poucas células gerando o efeito, fazendo com que o sinal ele não vá até o fim e ele sirva ao fim proposto, né? Então eu estimulo, mas ele não finaliza. Eu estimulo, mas não finaliza. Estimulo, mas não finaliza. Por isso que a gente utiliza aí estabilizadores desses neurotransmissores. Estabilizadores dos lisossomas que vão fazer a liberação desses neurotransmissores na fenda sináptica. Tudo bem? No potencial de repouso, todas as células apresentam, né, a diferença do potencial de membrana, né, que é o potencial elétrico. Alterações na permeabilidade iônica da membrana levam a alterações desse potencial de membrana, aí sim gerando o efeito, né? Então aqui, ó, no fluido intersticial, que é fora da célula, e aqui parte de dentro, eu tenho tanto cargas negativas quanto positivas. Porém, comumente eu tenho mais cargas positivas fora e mais cargas negativas dentro. Então existe uma DDP, uma diferença de potencial entre o meio interno e o meio externo. Quando
os íons sódios começam a penetrar no interior da célula, eles neutralizam as cargas negativas aqui, deixando a célula menos negativada, porém, a parte extracelular sobra muitas cargas negativas, fazendo com que aí ocorra a despolarização. E olha só, aqui ó, intra e extracelularmente existe uma diferença de potencial. Olha só, num neurônio a diferença de potencial é de menos 70 volts. O que seria essa diferença de potencial? Olha aqui, é a medida da carga elétrica no exterior da célula em relação à medida da carga elétrica no interior da célula, medida por um milivoltímetro ou um voltímetro, tá? No neurônio normalmente é menos 70, no músculo esquelético menos 80, no músculo cardíaco, né, o atrial e ventricular, menos 80, no músculo liso, menos 55, tá? Normalmente, onde eu tenho maior aqui diferença, né, a partir do zero, menos 70, menos 80 é muito grande, menos 55 é menos. Quanto maior, mais eu preciso estimular para que ocorra a contração. No músculo liso, são músculos que a gente não comanda, né? Principalmente pega aí o diafragma, a musculatura lisa do meu intestino. Então o meu corpo mesmo, ele manda fazer a contração sem eu precisar comandar. Por isso que ela ocorre mais facilmente com uma DDP menor, né? A diferença de potencial. Eu não digo para o meu pulmão assim, ó, respira agora, inspira agora, inspira, expira, inspira, expira, né? Eu não preciso ficar mandando esse comando, ele mesmo manda sozinho, é um autossômico. Como que é gerado esse potencial de repouso, né? E como que é mantido esse potencial de repouso? Então eu tenho aqui, pessoal, o sódio, né, entrando na célula, tá? E aumentando a quantidade de cargas positivas dentro da célula. Esse sódio ele pode entrar pela célula, pessoal, através de um receptor, um canal de sódio-potássio ATPase, né? Onde daí eu tenho a utilização de um ATP formando ADP mais um fosfato, né, liberando energia. Então seria um processo, digamos assim, onde eu consumo energia para que aquilo ocorra. Por isso que eu preciso de glicose, eu preciso de gordura para que ocorra a contração da minha célula muscular. Por isso que as pessoas que participam de esportes de alta performance, elas ingerem uma grande quantidade de carboidrato antes de iniciar a sua maratona de 40 e tantos quilômetros, né, 42 quilômetros e 100 metros, antes de iniciar um crossfit, né, um torneio. Elas comem por quê? Bastante carboidrato. Por quê? Para fazer, não proteína, né, bastante carboidrato e também bastante gordura, para que a bomba de sódio e potássio dela funcione perfeitamente, sódio e potássio ATPase, funcione perfeitamente, fazendo com que o metabolismo de celular, de recuperação celular, de despolarização e repolarização ocorra plenamente, para que diminua a cãibra e tudo mais, tá? Então aqui, ó, e eu também, aqui, ó, do sódio e potássio, ó, o sódio entra, né? Depois de um tempo o potássio sai para tentar repolarizar. Nisso eu tenho um gasto de 1 ATP, né? Formando um fosfato. Então seria um gasto calórico. A bainha de mielina facilita esse processo, né? Como a gente já falou, né? Então ela faz com que o pulso saltatório ele ocorra mais facilmente quando eu tenho bainha de mielina mais espessa, né? Ou quando eu tenho uma bainha de mielina sem falhas na sua estrutura. E aqui um axônio sem mielina. Olha só, um axônio sem mielina e um axônio mielinizado. Olha só, eu não preciso despolarizar toda a minha célula. Eu despolarizo aqui, ele salta o impulso para cá, despolariza aqui, salta o impulso para lá, despolariza lá. Então ocorre mais facilmente do que numa célula sem mielina. Lembrando que a bainha de mielina é muito, muito, muito mais presente nas células nos neurônios, né, que ficam no sistema nervoso central, principalmente no quesito de aquisição, acúmulo e uso de informações. Eu consigo buscar uma informação hoje que eu tive há anos atrás, décadas atrás, porque eu consigo procurar ela rapidamente e a bainha de mielina facilita todo esse processo. Tudo bem?
A membrana celular ela possui proteínas aqui de membrana que vão de um lado até o outro e formam canais que passam íons. Esses canais podem ser seletivos para potássio, tem para sódio, tem para cálcio, para cloreto, né? Ou para cargas positivas e cargas negativas. Os canais podem estar sempre abertos ou abrir em resposta a algum estímulo. Né? A gente fala de canal iônico, né? Canal catiônico ou canal sódio-potássio ATPase e tudo mais. Tá? Ou bomba, pode falar uma bomba de sódio-potássio. Quando a gente fala em canal, normalmente, os canais eles não gastam energia. Tá? Ele é estimulado, ele abre e passa, ou ele está sempre aberto, causando, digamos assim, um equilíbrio de um pro lado para o outro. Já as bombas inferem para mim que eu preciso de energia para fazer ela funcionar. Tá? Então os canais, na maioria das vezes, eles não gastam energia para funcionar. As bombas sim, por isso que chama bomba. Tá? Então eu posso ter a difusão simples, né? Onde eu tenho um canal que abre e facilita e permite a passagem direta. A difusão facilitada, onde ele penetra na proteína e vai permeando por dentro da proteína até chegar no outro lado. Né? E eu tenho aqui isso aqui são transportes por difusão, então vai derivar da concentração intra e extracelular. E eu tenho os transportes ativos, onde eu tenho proteínas de membrana, né, que formam canais que, no caso aqui, bombas, né, que levam de um lado para o outro, porém consumindo energia, ok? Então aqui está um exemplo, pessoal. Aqui eu tenho uma DDP de menos 70, a célula está em repouso, 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 repouso. Começa aqui o amarelo. O que é o amarelo aqui? Né? Os canais de sódio abrem. Os canais de sódio abrem. Tá? Ele abre lentamente, vai aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, abriu. Daí quando a célula percebeu aquela questão do tudo ou nada, né? A questão do tudo ou nada, que esse influxo ele é viável, vai ocorrer o disparo, ele abre mais canais, né? Mais canais de sódio e potássio, eles se abrem, ocorre o disparo, né? Então ele vem de menos 70 mV, ele vai até 30 mV. Nesse ponto aqui eu fecho os canais de sódio, né? E eu tenho a abertura dos canais de potássio para tentar repolarizar a minha célula, tá? E no final, esses canais de potássio vão fechando até que a célula volte e entre novamente em repouso. Esse período aqui do começo do amarelo até aqui no final do gráfico, onde eu começo a ter novamente o platô do vermelho, eu chamo de período refratário, que é o momento onde não pode ocorrer novos disparos, porque a célula não está toda repolarizada. Ok? As correntes de sódio e potássio elas podem ser isoladas farmacologicamente. Então eu posso fazer com que, digamos, esse meu potencial de ação ele ocorra mais facilmente ou ocorra mais lentamente. É o que ocorre quando eu utilizo um anticonvulsivante. Né? Quando eu utilizo um anticonvulsivante e eu quero tratar a convulsão, no caso a convulsão ela ocorre fazendo com que eu tenha uma grande permeabilidade para o meio sináptico dos neurotransmissores, né? Dopamina e assim vai, fazendo com que a pessoa tenha distúrbios, ela não consegue controlar aquilo ali rapidamente e ela entra em choque, né? Ela entra em convulsão. Ok? Como que eu faço então? Eu aumento a diferença de potencial. Eu preciso de um estímulo maior da entrada de sódio para dentro da célula para que realmente ocorra o disparo. Aquela questão do tudo ou nada. Eu aumento o quanto que é necessário para que realmente vire tudo. Tudo bem? A tetrodotoxina é uma toxina que influencia, a tetrodotoxina é uma toxina do baiacu, né, que causa paralisia da pessoa, porque ela diminui muito o potencial de ação, fazendo com que mínimas quantidades de sódio entrando na célula já disparem ela. Por isso que a pessoa fica paralisada. Tudo bem? Então, e esse potencial de ação, para que serve? Para estimular a contração muscular, né, no caso da musculatura esquelética, liberação de neurotransmissores, né, tanto centralmente quanto perifericamente, como acetilcolina e noradrenalina, e estimulação e secreção de outras substâncias neurais e neuroendócrinas. O que seria uma substância neuroendócrina? Seria aquela substância que ele é um hormônio, porém, o estímulo da liberação dele se dá via central,
né? Exemplo, liberação de progestogênio, estrogênio, testosterona, tudo bem? E hormônio do crescimento, né? Fator de interleucina para mediador imunológico e assim vai. Vejam, todas elas eu vou ter o meu potencial de ação, que passam por todas aquelas fases ali, né? Aqui pegar o segundo gráfico que está mais aparente, ó. Eu tenho aqui a célula em repouso, abertura de canais de sódio, depois que verifica a viabilidade, veja que eu tenho ali uma quebradinha, ao disparo, com a mais abertura de canais de sódio, depois fechamento dos canais de sódio, abertura dos canais de potássio para repolarização e novamente ela vem a repouso. Tudo bem? E o potencial de ação possui um limiar de disparo. O que é o limiar? É aquele do tudo ou nada, né? É aquele no gráficozinho ali antes, onde eu mostro essa partezinha aqui, no gráfico B, aquela lombadinha ali embaixo. O que é o limiar? Ainda não ocorreu disparo, porque a célula não sabe se vai ser tudo ou se vai ser nada. Então, tem um influxo de sódio, ela percebe que às vezes ele entra sódio só até aqui e depois para. Então, não ocorre disparo, não ocorre excitação, a célula não faz o que ela deve fazer, ela não sofreu o estímulo, né? Esse é o limiar. Esse é o limiar. Passando do limiar, ocorre o estímulo, ok? Então, se chega no próximo do limiar, ainda não vai ocorrer o estímulo. Passou do limiar, ocorre o estímulo. Essa é uma amostra visual da aplicação da lei do tudo ou nada, tudo bem? E outra, dá para aumentar o limiar de uma célula? Dá, com certeza, né? Dá para aumentar o limiar de uma célula. É o que a gente faz quando a gente toma um anticonvulsivante. Quando toma uma carbamazepina, quando toma um carbonato de lítio, tá? A gente está tentando aumentar o limiar da célula neuronal para fazer com que não seja qualquer estímulo que ela faça a liberação dos neurotransmissores na fenda sináptica, ok? Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Então, com isso, a gente finaliza o nosso potencial de ação, né, e potencial de repouso. Vimos como que as células funcionam, vimos, inclusive, alguns locais de ação dos medicamentos, que para nós são importantes, que vocês vão ver futuramente a ação do medicamento e já vão entender, conseguir compreender e fazer a correlação com esse conteúdo que a gente viu hoje. E quando a gente falar agora do nosso sistema respiratório, sistema muscular, sistema endócrino, a gente vai conseguir entender como que lá funciona, sendo que para isso eu preciso ter o potencial de ação e o potencial de repouso das minhas células. Tudo bem? Pessoal, como dúvidas vocês já sabem, coloquem aqui nos comentários dessa aula no YouTube, tá? Ou mandem também lá no nosso grupo do Telegram, ok? Quem colocar uma dúvida aqui já conta como chamada. E para o nosso grupo do Telegram e para a nossa chamada, desculpa, eu quero que vocês coloquem aqui, não precisa colocar o mecanismo de ação, só o nome do medicamento. Os mecanismos de ação eu conheço, quero o nome do medicamento. Você pode ler lá o mecanismo de ação, mas não precisa colar obrigatoriamente para mim ali na resposta, tudo bem? Um medicamento que interage ativando ou bloqueando musculatura esquelética. Interage na musculatura esquelética do nosso corpo, no músculo do nosso corpo, por exemplo, né? Um exemplo dele é o Dorflex, que tem o carisiprodolol e mais outras substâncias associadas, tá? Você pode colocar outros medicamentos, ou inclusive talvez até esse. Uma dúvida que me perguntaram: professor, já colocaram um medicamento que eu iria colocar, eu posso repetir? Ele pode, não tem problema nenhum. Tá? Inclusive sugiro que você veja os medicamentos que os seus colegas colocaram, até para que você amplie a sua visão, amplie a sua percepção sobre os medicamentos. Já aviso que o nosso curso é o curso de farmácia e é importante que a gente compreenda como que os medicamentos funcionam e interagem no nosso organismo. Tudo bem? Ok? Então por hoje era só, pessoal. Um grande abraço e até mais!